Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre inércia. Vimos no vídeo anterior que, segundo a teoria aristotélica, um objeto precisa estar necessariamente submetido a uma força para que se mova. Para Aristóteles, os movimentos ocorriam devido à natureza do objeto ou devido a empurrões ou puxões constantes. Uma vez que o objeto se encontra em seu lugar apropriado, ele não mais se moverá a não ser que seja obrigado por uma força. Isso ocorria porque os gregos negavam a existência do vácuo, principalmente porque no vazio nada poderia aplicar a força para manter os objetos em movimento. Muitos séculos depois, Galileu Galilei se aprofundou nas questões discutidas por Aristóteles e percebeu que todos os movimentos descritos pelo grego ocorriam na água ou no ar, meios que naturalmente impõem resistência ao movimento. De acordo com Galileu, se não houvesse interferência sobre um objeto que está se movendo, este deveria mover-se em linha reta para sempre, e não seria necessário nenhum empurrão, puxão ou qualquer tipo de força para mantê-lo em movimento. Para a época, a ideia parecia absurda, mas Galileu fez alguns experimentos para comprovar seus pensamentos. Primeiramente, ele usou pequenas rampas para observar o movimento de esferas. Ele notou que nas descidas, a rapidez com que as esferas se movimentavam aumentava naturalmente, e o contrário ocorria na subida. A partir disso, fez o seguinte questionamento: se na descida a rapidez aumenta e na subida diminui, o que seria natural de ocorrer na parte horizontal? Ele concluiu que as esferas que rolassem sobre um plano horizontal não deveriam se tornar mais ou menos velozes. As esferas atingiam finalmente o repouso, não porque isso seria natural, mas por causa de um atrito com a superfície na qual rolavam. Essa ideia foi reforçada quando Galileu observou o movimento ao longo de superfícies progressivamente mais lisas. Quando as superfícies eram mais lisas, o movimento dos objetos durava mais tempo. Quanto menor o atrito, a rapidez do movimento tornava-se cada vez mais perto de ser mantida. Para reforçar esse raciocínio, Galileu ainda elaborou outro experimento. Ele colocou duas rampas, uma de frente para a outra, e deixou uma bolinha cair a partir do repouso, verificando que ela chegava do outro lado, quase na mesma altura de onde tinha saído. Ele raciocinou que apenas o atrito a impedia de subir exatamente até a mesma altura, pois quanto mais lisa era a rampa, mais próximo a bola chegava da altura inicial. Ele então foi diminuindo a inclinação da segunda rampa e observou que a bolinha continuava a atingir praticamente a mesma altura, apesar de ir cada vez mais longe para isso. Quanto menor era a inclinação, mais longe a bolinha ia. Ele concluiu que quando a inclinação fosse zero, e se não houvesse atrito, a bolinha iria atingir uma distância infinita. Observando novamente, ele também percebeu que quando a segunda rampa era muito inclinada, rapidamente a bolinha perdia velocidade. Mas se a inclinação fosse menor, ela perdia a velocidade mais lentamente e rolava por mais tempo. No caso extremo em que não houver nenhuma inclinação, ou seja, quando o plano for horizontal, a bola não deveria perder rapidez. Na ausência de forças retardadoras, a tendência da bola é se mover eternamente, sem se tornar mais lenta. A propriedade de um objeto tender a se manter em movimento, numa linha reta, foi chamada por ele de inércia. Aristóteles não havia conhecido a ideia de inércia, porque deixou de imaginar como seria o movimento sem atrito. Ele falhou em reconhecer o atrito pelo que ele é, ou seja, uma força como outra qualquer. Em suma, Galileu demonstrou que, na verdade, nenhuma força era necessária para sustentar o movimento de um objeto. Manter o movimento é uma tendência natural. As forças, na verdade, poderiam inclusive fazer resistência ao movimento. No próximo vídeo, falaremos sobre a primeira lei de Newton. Até lá!